E aqui falando um pouco das duas atividades, das duas técnicas de compressão de cronograma. A gente pegou um contrato para fazer um projeto em, sei lá, 12 meses. A gente fez a nossa primeira versão do cronograma, deu 14 meses. Então, aí eu já parto com um projeto com folga de -2. Folga de projeto, -2. A única folga que pode ser negativa é a folga de projeto, tá? E, normalmente, uma folga de projeto está atrelada a um marco contratual. E, neste cenário, o que é que o gerente de projeto tem que fazer primeiro? Dizer que não vai assumir o projeto? Não avisar nada e seguir em frente com um cronograma de 14 meses? Ou aplicar técnicas de compressão de cronograma? Sempre a melhor alternativa, primeiro, é aplicar as técnicas de compressão de cronograma. E para eu aplicar a técnica de compressão de cronograma, eu preciso entender que isso aqui só vai funcionar se eu aplicar essas técnicas nas atividades do caminho crítico. É comum no dia a dia a gente ver pessoas tentando aplicar técnicas de compressão em atividades que estão fora do caminho crítico. Trabalho completamente perdido, tá? Porque por mais que ele encurte aquele caminho, isso não vai ser refletido no tempo total do meu projeto. A primeira técnica que a gente vai ver é a técnica que a gente chama de crashing, ou, em português, a técnica de compressão. E o que é que essa técnica consiste? Injetar recurso adicional, ampliar a capacidade de máquina, alterar tecnologia, sair de um trabalho manual para um trabalho automatizado. Quais são as consequências da aplicação do crashing? Ampliação de custo. Normalmente, eu tenho esse cenário aí de uma atividade que estava prevista para 12, da atividade não, do projeto para 12 meses, e eu preciso reduzir isso. O que é que eu faço? Eu pego esse primeiro caminho, injeto o recurso, aquele caminho que ia ser executado em 5, aquela atividade que ia ser executada em 5 dias, passou a ser executada em 3 dias. A segunda atividade, que tinha 3 dias de execução, passou a executar com 2. A terceira atividade, que estava programada para 4 semanas, eu consegui executar em 2 semanas, injetando recurso. Então, o meu projeto, que tinha uma duração de 12 dias, 12 semanas, ele passou a ter uma execução em 7 dias ou 7 semanas. E a consequência, como a gente já falou, é o quê? O aumento do custo. Então, se numa questão da prova cair um cenário que você precisa aplicar técnicas de compressão, você precisa entender se no enunciado está sinalizando se o projeto está passando por dificuldades financeiras. Se o projeto está em dificuldade financeira e precisa fazer compressão de cronograma, esta não é a técnica adequada, porque ela tem como consequência o aumento do custo do projeto. E aí a gente vai para a segunda técnica, que é o fast track, que é o paralelismo. Então a gente tem o mesmo cenário, 3 atividades com 12 dias, e ao aplicar o meu paralelismo, eu consigo fazer as atividades A e B em paralelo durante 2 dias. Então vejam que a atividade B, no 4º e 5º dia, acontece em paralelo com a atividade A. Ou seja, eu apliquei aqui um tempo de antecipação. Do mesmo jeito que eu estou aplicando antecipação na atividade 3. Vejam que na semana 5 e 6, a atividade 3 acontece em paralelo com a atividade 1, 2 e 3. E qual é a consequência que a gente tem aqui? Aqui eu não mudei nada, veja que a quantidade de recurso é a mesma. Mas olhem o cenário na 5ª semana, no primeiro cenário. Eu só tenho uma atividade a ter controle, a observar. Quando a gente olha o cenário
após a técnica de compressão, após o fast tracking, o 5º dia do projeto, eu tenho 3 frentes em paralelo. Isso aumenta o quê? O meu nível de controle e o meu nível de risco no projeto. Eu não tenho ampliação de custo, mas eu amplio controle e amplio o risco do meu projeto. Então, entre crashing ou fast track, o crashing só será melhor se o projeto não estiver passando por dificuldades financeiras e se tiver recurso disponível. Agora, se na questão, no enunciado, sinalizar uma dificuldade financeira, que normalmente a gente vai ver na próxima aula, que é através do índice de desempenho de custo, dependendo de como está esse índice de desempenho de custo, você vai precisar selecionar entre a aplicação do crashing ou a aplicação do fast tracking.